Muita gente me pergunta qual equipamento eu uso ou qual é o meu setup. E eu sinto que isso é uma dúvida recorrente para quem já faz ou para quem quer iniciar a produção de vlogs. E você acha, e eu sei que muitas outras pessoas acham, que para ter um vlog de sucesso a gente precisa dos melhores equipamentos e das melhores câmeras. E por isso você acaba nem começando ou já começou e desistiu no meio do processo. Mas será que isso é verdade? Será que o equipamento vai salvar suas produções? Por isso que hoje, nesse vídeo, eu vou testar 3 câmeras diferentes, cada uma com um propósito bem distinto. Uma é a câmera simples do meu celular, a outra é uma câmera vlog, que é a mesma que tá filmando esse vídeo agora, e a outra é uma câmera de cinema, que o modelo inclusive já foi usado para fazer filmes de Hollywood. E depois disso, eu vou falar para vocês o que realmente importa para mim para ter um vlog de sucesso. Bom, vamos começar do princípio, do básico. Quando a gente vai gravar um vlog ou qualquer outro vídeo em geral, a gente tem que saber primeiramente o que a gente quer com ele e o que a gente quer passar para quem tá assistindo. Mesmo que esse vídeo seja um vlog de rotina, em que normalmente é um diário daquele momento, daqueles dias, daquela fase. Mas, se a gente parar pra pensar, no fundo, o que a gente quer? Contar histórias. Mas vamos focar aqui nos equipamentos. O primeiro que eu vou mostrar é o mais normal, o mais comum, o mais acessível para quem quer fazer uma foto, um filme ou gravar vlogs. Esse é o meu celular, hoje um iPhone 11, que já não é mais um celular top de linha, ele já tá bastante defasado em relação a outros celulares. Para vocês terem uma noção, já faz mais de 5 anos que eu tenho ele. Já essa é uma câmera vlog que eu uso para todas as minhas gravações e que está, inclusive, filmando esse vídeo agora, que é uma Fujifilm X-S20 com uma lente 16mm. É uma câmera que ela é muito boa para filmar, mas também ela é muito boa para fazer foto. Ela filma numa qualidade ótima. É um modelo focado para a criação de conteúdo da Fuji e esse foi um dos motivos porque eu escolhi comprar ela quando eu decidi criar conteúdos. Já essa outra opção é uma câmera de cinema, que como eu falei para vocês, esse mesmo modelo já foi usado para fazer grandes produções de filmes. Ela é uma Sony FX30 com uma lente 25mm. E para demonstrar mais visualmente para vocês, eu gravei as mesmas cenas com os 3 equipamentos, todos filmados em 4K e com tratamento de imagem muito básico, só para trazer cor e contraste. Essa foi filmada com o celular, essa com a câmera vlog e essa com a câmera de cinema. Agora olha elas lado a lado em outra cena do meu dia a dia. E aí, você acha que tem diferença? É óbvio que tem. Tem, e tem muita. Aliás, seria impossível não ter. Na câmera de celular, a gente tem uma imagem que a gente chama de mais flat. É como se ela tivesse toda focada, não tem muita profundidade. Já na câmera vlog, a gente começa a ter essa profundidade. Um desfoque ao fundo muito mais legal e uma imagem com uma nitidez muito mais bonita. Já na câmera de cinema, a gente tem uma imagem muito mais profissional, um desfoque de profundidade muito mais lindo e uma textura de imagem muito massa. Mas, como tudo nessa vida, tem seus prós e contras. O celular, ele é prático, pequeno, tá sempre com a gente, sempre no bolso, então você pensou em filmar, você já pega, já filma e já tá pronto. Ainda mais se você tiver um modelo mais novo, mais top de linha, que te permite fazer uma imagem muito melhor e muito mais bonita, com possibilidade de mexer na cor e fazer um tratamento na edição. Mas o problema é esse, ele é um celular, um aparelho que tem muitas coisas dentro dele. Você pode estar filmando e do nada vem uma notificação, alguém te liga, algo acontece e você tem que parar, ou você se distrai, ou você simplesmente esquece o que você estava fazendo e para de fazer. Fora a questão da memória do celular, porque tudo que você vai filmar vai ficar na sua galeria, junto com outras fotos, junto com outras coisas. Quando você vê, a sua memória do celular está cheia e você tem que ficar gerenciando aquele espaço. Já a câmera vlog já começa com o principal. Ela é só uma câmera. Não corre o risco dela estar no tripé, eu receber uma notificação, ter que parar para responder, para atender e muitas outras coisas. E isso para mim já é um ponto muito positivo. Fora que os arquivos que você está gravando ficam todos separados num cartão de memória, então na hora da edição você bota no seu computador e fica tudo mais fácil. E seja uma câmera como a minha, um pouquinho mais profissional, já troca de lente, filma em 6K e em formato S-Log, ou modelos um pouco mais simples, como a Sony ZV-10 ou outras câmeras vlogs, elas já vão te entregar uma qualidade de imagem muito mais nítida e bem mais bonita. Já o único ponto negativo que elas poderiam ter, pra mim, é somente a praticidade. Ela já tem o corpo um pouco maior, já não é tão simples de levar, não dá pra só pegar e enfiar na bolsa, elas já são bem mais delicadas também. E se for um modelo que troca de lente, tem que ter sim um pouco de conhecimento para você saber qual você vai querer usar. Mas apesar de que, hoje em dia, tem muita gente fazendo vlog com câmeras bem pequenas e práticas, como a DJI
Insta360 ou até uma GoPro, e fica bem legal. Mas com elas você só tem uma opção de lente, então se você enjoar daquela imagem grande angular que elas têm, você não tem o que fazer. E a vantagem dessas câmeras vlogs é que se você não tem conhecimento de tratamento de imagem, de fazer cor, você filma no modo automático e ela já vai te entregar uma imagem super bonita e bem legal. Já a câmera de cinema é uma escolha. Ou você tem uma imagem linda, impecável, literalmente cinematográfica, ou você tem praticidade para filmar o seu dia a dia. As duas coisas não tem como. Ela é uma câmera com o corpo um pouco maior, um pouco mais pesada também, e ela não é tão prática pra gente usar ali no dia a dia. E com ela não tem a opção de você gravar no automático. Você precisa ter conhecimento de tratamento de imagem. Mas o resultado é extremamente lindo, impecável, diferente e autêntico. É quase impossível você apontar a câmera de cinema para algum lugar e não ficar bonito. Agora, depois de analisar tudo isso que eu mostrei pra vocês, me diz uma coisa, será que isso realmente importa? E como eu falei lá no início, quando a gente está gravando um vlog, o que a gente realmente quer é contar uma história. E uma história em que a gente é o protagonista. Então, pensando nisso, me responde essa pergunta aqui nos comentários. Essa mesma cena, filmada com as 3 opções de câmera, te transmitem a mesma coisa e estão contando a mesma história? Se a sua resposta é sim, então é aí que eu quero chegar. Para mim, equipamento é uma questão de escolha de estética e qualidade de imagem que eu quero passar. Tanto a câmera quanto os outros equipamentos que eu uso não podem ser um empecilho no meu dia a dia de gravação. Eu vou listar aqui o que realmente importa para mim para ter um vlog perfeito. O primeiro de tudo é ter um propósito bem claro. Antes de apertar o botão de gravar, você tem que saber exatamente o que você quer passar com aquele vídeo. Eu, por exemplo, quando vou gravar um vlog, eu já tenho na minha mente o título que eu quero botar e um esboço da thumbnail que eu quero trazer. Isso mantém um foco e evita eu filmar coisas que talvez eu não vá usar. Por exemplo, eu vou fazer um vlog que eu já sei que o título é tudo que eu como numa semana morando em São Paulo. Para esse vídeo, você não precisa filmar tudo o que acontece na sua rotina nos mínimos detalhes. Você pode ser mais direto. Talvez para esse vídeo não encaixe você filmar, por exemplo, organizando a casa, mas talvez cozinhando, fazendo compras, coisas relacionadas ao seu objetivo. Segunda coisa muito importante e que conquista as pessoas: mantenha sua personalidade. O vlog é sobre você, é sobre o seu mundo. Sua autenticidade, o seu jeito é mais valioso do que qualquer equipamento. O público se conecta com pessoas e não com câmeras. Por isso, não tenha medo de agir como você é, de rir das coisas que você ri, da casa tá levemente bagunçada em algum momento ou outro, porque isso é você. Terceiro ponto: tem um bom storytelling. A forma como você conta a sua história é muito mais importante que qualquer equipamento. Como já diria Casey Neistat em algum vídeo ou alguma entrevista que eu vi dele, o público não tá nem aí pro seu take de drone, ele quer saber da sua história. Então, mantenha o foco em filmar as coisas que são relevantes para aquele assunto escolhido, tente manter uma cronologia nas coisas que você tá filmando e não somente junte uma cena na outra na edição sem conexão entre um momento e outro. Agora, quarto e último ponto: praticidade gera consistência. Escolha equipamentos que facilitem a sua rotina. O melhor equipamento é aquele que você domina e usa bem, e não vai fazer você desistir do seu canal daqui a um tempo. E principalmente, o equipamento não pode ser um fator determinante para a produção de vlogs. Use o equipamento que você tem naquele momento. Grave com seu celular, grave com alguma câmera, grave com seu drone, grave com a sua Cybershot, ou grave com todos eles, misture tudo e traga personalidade para o seu vlog. Agora eu vou dar umas dicas extras, mais técnicas para vocês. Se você puder investir, invista num microfone. Um bom áudio pode salvar o seu vlog, porque ninguém gosta de ver vídeo com áudio ruim. Tente sempre filmar em 3 planos diferentes a mesma cena. Um aberto, um médio e um pouco mais fechado, mostrando o detalhe. Isso dá um pouco mais de dinamismo pro seu vlog, prende o espectador e é uma técnica usada em muitos filmes. Aliás, quando você estiver vendo filmes e séries, preste atenção nos planos que eles estão usando e tente pensar como aquele plano tá ajudando a contar aquela história e a passar o sentimento daquela cena. E a dica principal que eu tenho para vocês é: estude sobre edição de vídeos. Mesmo que não vá ser você que vai editar o seu próprio vlog, que você vai demandar para alguém fazer, é muito importante a gente saber para poder cobrar do profissional. Já tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre como eu faço as minhas edições de vlog, e nele vocês vão entender a importância de uma boa edição e o que fazer para fazer um vlog que prenda a atenção das pessoas. Eu vou deixar o link que eu falei no comentário fixado desse vídeo para vocês acharem mais fácil. No fim, acho que vocês conseguiram entender que o segredo não é o equipamento que você usa, mas sim como que você usa ele. Busque o que funciona para você, planeje o seu conteúdo e conte histórias da forma que só você saberia contar. E você, me
conta aqui. Já grava vlogs? Qual é o equipamento que você usa e o que você faz para deixar mais prático pro seu dia a dia? Conta pra mim aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, é muito importante pra mim. E se inscreva no canal para acompanhar os meus vlogs. E de vez em quando, do nada, pode vir uma dica de criação de conteúdo ou algum tutorial. Ah, e me segue lá no Instagram pra gente se conhecer melhor e você ver mais conteúdos ainda. Beijo!